Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? A dica de hoje é de chacoalhar. Só que não dessa vez. Bom, a gente já conversou por aqui a respeito dos danos que um tranco pode causar no teu carro. Se vocês quiserem acessar esse conteúdo, tá aí o link na descrição. Mas a gente comentou sobre o tranco num carro com o câmbio manual, que aí é onde a gente engata lá a marcha, faz o carro pegar a velocidade de alguma maneira, empurrando, deixando ele deslanchar numa ladeira. E aí, quando solta o pedal da embreagem, o carro dá aquela chacoalhada quando o câmbio acopla no motor e faz o motor começar a funcionar. É claro que isso também depende do defeito que tem no carro, né? Porque não é em qualquer situação que um tranco vai fazer o seu carro funcionar. Pode ser que ainda assim não dê certo. Mas uma questão foi levantada a respeito do tranco no carro com câmbio automático. E aí, para orientar a gente nessa discussão, eu trouxe aqui para vocês hoje o Theo, que é especialista em câmbio automático, e é ele que vai orientar a nossa discussão para a gente entender se dá ou não dá para dar tranco no carro automático, e se dá, quais são as consequências disso? Olá, Theo, tudo bem com você? Muito obrigada por aceitar participar da gravação de hoje. Você pode, por favor, se apresentar para a galera rapidamente para a gente entender as suas credenciais? Meu nome é Theo Lima, eu sou instrutor de transmissão automática, sou engenheiro eletrônico, técnico de transmissão, faço a parte de perícia judicial nas transmissões automáticas, faço consultoria para várias empresas aí. E aí, a ideia hoje é a gente conversar com a Thaís e tirar alguns mitos que a gente tem nesse mercado, né? Câmbio automático pode dar tranco? Esse pelo que a gente conversou, eu e a Thaís, é o tema que a gente vai usar hoje. Excelente, Então, Theo. Então vamos direto para o ponto, começando com: é possível ou não é possível dar tranco num carro com transmissão automática? legal. Thaís, não é possível. E eu vou explicar o porquê não é possível. Todo carro com transmissão automática, a gente está falando dos automáticos. Existem outros segmentos que são os automatizados, dupla embreagem, que a gente não vai abordar nesse tema agora. Vamos falar especificamente dos automáticos. Por que que não é possível dar um tranco na transmissão, no carro com transmissão automática? Primeiro, o câmbio ele tem uma bomba e ele trabalha com pressão hidráulica. Essa pressão hidráulica é o que faz tudo funcionar lá dentro através do fluido. Quem vai fazer essa bomba girar, quem toca essa bomba para criar essa pressão interna dentro da transmissão, é a força do motor passando para uma peça que se chama conversor de torque, que vai pegar esse fluido e vai jogar dentro do câmbio uma certa vazão. Ali não tem pressão, a pressão é muito pequenininha, então a vazão vai para a bomba vai pegar esse fluido, vai pressurizar e vai fazer o sistema funcionar baseado na pressão. Se eu não tenho um motor funcionando e eu colocar esse carro, por exemplo, eu posso engatar ele na ré, no drive, ele não vai funcionar, porque quem vai fazer essa produção dessa força é o motor. Se ele não estiver girando, não existe a fabricação dessa pressão lá dentro, pela bomba, porque não chega o fluido para ele. Magnífico. Aí eu não quero deixar dúvidas para a galera sobre esse assunto. Então eu vou te perguntar um outro detalhe. E se eu coloco a alavanca do câmbio automático naquelas posições de 1, 2, 3, L que tem em algumas configurações de câmbio? Ok? Resolve alguma coisa? Não, não vai resolver, porque o fluido tem que chegar até a bomba para que a bomba crie essa pressão e comece a mandar essa pressão dentro da transmissão, para que então ela, através do gerenciamento, seja hidráulico ou eletrônico, consiga fazer o acoplamento das embreagens e dos freios, que são os pacotes lá dentro. Ou seja, sem fluido, esse carro não vai funcionar. Maravilhoso, porque aí você já deu uma entrada na próxima pergunta que eu ia te fazer a respeito de carros com transmissões automáticas mais antigas, que não Ok? tinham gerenciamento eletrônico.
Ok. Tem como a gente enganar o carro para, de alguma maneira, fazer engatar a marcha de alguma maneira, sem que a Não, eletrônica comande o corpo de válvulas? não. Na verdade, Thaís, é assim, o que que acontece? Antigamente, o câmbio, o princípio de funcionamento dele, o desenvolvimento dele, ele é baseado em toda hidráulica. Ele funciona de forma hidráulica. A eletrônica dentro da transmissão, ela não é ela que é responsável por fazer o sistema funcionar. Ela vai apenas gerenciar o controle do fluido para que faça o acoplamento, desacoplamento de freios e embreagens, para que então ele consiga saber, olha, tem que aplicar essa embreagem, esse freio, e aí lá dentro ele vai fazer funcionar, mas ele é só um E aí, gerente. para a gente fechar, que foi uma coisa que na minha pesquisa eu encontrei, e se a gente der velocidade no carro para fazer, de alguma maneira, fazer o Tranquilo. conversor de torque girar com a velocidade do que o carro pegou? Tem alguma chance disso acontecer? Se você fizer esse carro girar sem o motor estar funcionando, o carro girando, o que vai girar são as rodas. É o sistema motriz, não o sistema do motor. Para que o câmbio funcione, o motor tem que estar funcionando. E, Theo, existe algum perigo da pessoa tentar fazer algum desses procedimentos? Existe o risco de danificar algum mecanismo no carro? Sim, na verdade, você pode vir a danificar esse câmbio porque você está fazendo uma operação forçada. Se a gente tentar ficar forçando, o motor está meio quadradão lá, trabalhando, funcionando, e eu tentar fazer isso, ele pode até fazer funcionar, mas ele pode vir a quebrar o virabrequim do motor, ele pode estragar o acoplamento das embreagens, ele pode tentar girar esse conversor e quebrar uma engrenagem, quebrar um gargalo, quebrar alguma coisa do acoplamento. Como na embreagem mecânica, a gente quebra o disco de embreagem, por exemplo. Poxa, animal, Theo, adorei, adorei. Muito obrigada pelas informações, foi fantástico. E agora eu deixo com vocês para colocar aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida de que não é possível dar tranco num carro com transmissão automática. E me contem também se vocês querem que a gente fale sobre as automatizadas, porque aí é uma outra história. Aproveita, deixa o joinha no vídeo, compartilha a dica com a galera e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo.